A ideia era amenizar a guerra, o trauma da guerra. Quando nem por que começou essa paixão do povo haitiano pelo futebol brasileiro? Imagine um estádio lotado, milhares de pessoas gritando, bandeiras tremulando e a seleção brasileira entrando em campo. Até aí parece apenas mais um jogo. Mas e se eu te dissesse que, do lado de fora daquele estádio, havia tiros, caos e uma guerra civil acontecendo? Parece roteiro de filme, mas isso aconteceu de verdade. Em 2004, o Haiti vivia um dos momentos mais tensos da sua história. O país estava mergulhado em violência, grupos armados dominavam regiões inteiras, o governo havia caído e o medo tomava conta das ruas. Em muitos bairros, sair de casa significava arriscar a própria vida. Foi nesse cenário que surgiu uma ideia quase impossível: levar a seleção brasileira até o Haiti para disputar uma partida de futebol. Muita gente achou loucura. Afinal, como colocar jogadores milionários e conhecidos mundialmente em um país em colapso? O risco era enorme. Mesmo assim, o plano foi aprovado. A missão era clara: usar o futebol como símbolo de paz. Não demorou para a notícia se espalhar. O Brasil estava chegando. E não era qualquer Brasil. Estamos falando de uma geração lendária, com nomes como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos e várias outras estrelas que, naquela época, eram praticamente super-heróis para milhões de pessoas. Quando a delegação brasileira pousou em Porto Príncipe, a cena parecia surreal. Milhares de haitianos invadiram as ruas apenas para ver o ônibus passar. Pessoas subiam em muros, postes e telhados. Alguns choravam. Outros gritavam o nome dos jogadores. Por alguns instantes, parecia que toda a violência tinha desaparecido. E então chegou o grande dia. 18 de agosto de 2004. O estádio estava completamente lotado. Mas o mais impressionante não era o jogo, era o que estava acontecendo fora dele. Muitos relatos dizem que facções rivais reduziram os confrontos naquele momento. Como se, por algumas horas, todos tivessem concordado em parar. A bola rolou. Dentro de campo, o Brasil dominou completamente. A seleção venceu por 6-0. Ronaldinho Gaúcho brilhou e marcou 3 gols. Roger marcou 2. Nilmar fechou a conta. Só que o placar era o de menos. O que marcou esse jogo para sempre foi algo muito mais poderoso. Mesmo tomando uma goleada, a torcida do Haiti vibrava a cada lance do Brasil. Sim, eles comemoravam até os gols brasileiros. Isso porque, para aquele povo, a seleção não era apenas um adversário. Era esperança. Era alegria. Era uma pausa no sofrimento. E talvez a parte mais inacreditável de toda essa história seja essa: em um lugar onde tiros eram rotina, o futebol conseguiu fazer algo que políticos, militares e governos não conseguiram. Por algumas horas, houve paz. É por isso que até hoje esse confronto ficou conhecido como o lendário Jogo da Paz. Brasil e Haiti já se enfrentaram em campo, mas aquele dia foi muito maior do que futebol. Foi o dia em que 22 jogadores, uma bola e 90 minutos mostraram ao mundo o poder absurdo que o esporte pode ter. Porque às vezes, um jogo não vale apenas 3 pontos. Às vezes, ele pode parar uma guerra. E essa talvez seja uma das histórias mais inacreditáveis já vividas pela seleção brasileira.